Oi pessoal, eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim trazer o vídeo do meu terceiro período da Faculdade de Jornalismo. Então, se você curte esse tipo de vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais e ativar o sininho aqui embaixo para não perder nenhuma notificação. Nesse período eu tive 7 matérias, dentre elas todas obrigatórias, não peguei nenhuma extra nesse período, e elas são Técnica de Jornalismo Audiovisual, Planejamento Gráfico, Estudos Culturais, Produção e Redação em Jornalismo Impresso 2, Teoria do Jornalismo, Semiótica e Comunicação e Desafios Éticos do Jornalismo. Então eu vou falar de maneira geral sobre cada uma, sobre quais foram as atividades avaliativas, porque muita gente chega no meu Instagram perguntando como é que é, especificamente sobre a minha faculdade. Para quem não sabe, eu faço jornalismo na UFJF. A começar então sobre técnicas de jornalismo audiovisual, a gente teve 3 tipos de avaliação. Uma delas, participação em sala com exercícios diários que a professora aplicava pra gente gravando na nossa cabeça o que é off, o que é vivo, o que é on, o que é nota coberta, nota pelada, essas coisas. Tivemos prática, que eram boletins. No total a gente teve 3 e eram coberturas mesmo, tipo, a gente tinha que pegar uma matéria, um tema, a gente pegava, fazia a pauta e gravava. Tinha o cinegrafista, tinha o repórter, e também a gente editava junto e depois mandava para a professora para formar um boletim mesmo de um programa. E o nosso trabalho final também foi uma reportagem, essa com um tema específico que a professora bolou, que era sobre meio ambiente, e um exercício final também. Eu gostei bastante dessa matéria, realmente é muito enriquecedora e preparou a gente para próximas matérias de audiovisual. No entanto, foi realmente muito puxado, porque era coisa da gente gravar numa semana e já editar para aquela semana mesmo, então foi realmente muito corrido, mas foi cheio de aprendizado, gostei bastante. Planejamento gráfico era a matéria que eu mais queria nesse período e não deixou a desejar em nenhum momento, foi a matéria que eu mais gostei. E o professor dividiu em 4 avaliações, assim, que eu não entendi muito bem como ele separou isso, mas enfim. A avaliação 1 era o projeto estrutural, 2, projetos topográfico e tipográfico, a 3, projetos iconográfico e cromático, e a avaliação 4, que era o nosso projeto final. A gente fez algumas atividades no InDesign, que é um programa da Adobe, então lá a gente produzia literalmente o planejamento gráfico de um jornal. Então, no final das contas, a gente fez um livro que lá incluía como a gente faria um jornal, uma revista e uma página na web, e isso em trabalho em grupo. Então eu fiz com as meninas, esse foi o primeiro trabalho que eu entreguei muito antes da hora, assim. Foi maravilhoso, assim, tirei uma nota boa também. Inclusive, bom informar que nesse período eu não fiquei agarrada em nenhuma matéria, graças a Deus, porque eu também tinha esse medo, afinal, período passado eu vou deixar aqui nos cards o vídeo do meu segundo período da faculdade. E é isso, gostei bastante, eu fiquei com a parte da revista, então eu editei ela, a capa e por dentro, ficou muito lindo, assim, eu me inspirei nessas revistas Ela, Vogue, assim, porque é o meu ramo, né, a moda. Então eu gostei bastante e ficou muito show. Estudos culturais foi uma matéria que eu não me dei muito bem, porque era uma matéria um pouco cansativa, porque não é do meu ramo, então acaba que você acaba empurrando um pouco com a barriga, e infelizmente fiz isso. Essa matéria, então, a gente era bem mais teórica, então a gente tratava sobre assuntos do cotidiano, culturais mesmo, assim, no geral, sobre povos, etnias, essas coisas. É um assunto muito interessante, mas, assim, ainda não é algo que me chama tanto a atenção, assim, para minha área. E era a única matéria que a gente não tinha na Facom, era no Instituto de Ciências Humanas. E ela foi dividida em participação, que a gente tinha, que era maravilhoso. Eu adoro matérias que dão nota por participação e presença, né? Prova, que eu fui na média, porque eu não tive tempo de estudar no dia, mas ainda foi uma nota muito boa para quem não estudou. E o seminário, que eu fiquei bem nervosa, mas ele era... O nosso, do meu grupo, foi sobre criminosos, bandidos, como eles são citados no artigo, que se convertem e viram evangélicos católicos. E então foi sobre isso o meu seminário.
e essa matéria eu poderia ter aproveitado muito mais, mas eu acabei deixando de lado. Produção e Redação em Jornalismo Impresso 2 foi uma matéria que é a continuação de Impresso 1 que eu tive no período passado. Então, basicamente, a gente também aprendeu a fazer reportagem. Nessa matéria, a gente aprendeu mais termos técnicos do que na anterior, e então essa foi realmente bem importante, porque coisas que eu devia ter aprendido às vezes no início da faculdade, eu tô só aprendendo agora que eu tô praticamente no meio. Inclusive, gente, nossa, no meio da faculdade, ai, nem acredito, tô muito feliz. Tomara que acabe logo. Aqueles. Então, foi dividido em várias atividades que eu tive. Nossa, esse professor encheu de atividade. Exercício de títulos e legenda, reportagem que a gente teve 4 para fazer. Uma delas era um perfil entrevista, exercícios de origem da pauta, e a gente fazia também as pautas de cada uma dessas reportagens para enviar para ele. A nossa autoavaliação, que eu me dei 4, muito modesta, né? Porque eu sempre deixava os prazos para a última hora, né? Mas, de qualquer forma, eu fui com uma nota boa também, então por isso que eu me dei essa nota. E um exercício de pirâmide invertida. Então, essa aula era bem paradinha, então a gente ficava muito no slide também, assim como estudos culturais também ficava. Mas eu aprendi muito nela coisas que eu não aprendi no restante da faculdade e que eu acho que eu deveria aprender desde o início. Então, eu gostei muito. O professor também era muito bom. E aprendi a escrever melhor também nesse período. Teoria do jornalismo, a matéria, assim, não é aquela coisa que me agrada. Afinal, eu já falei 1000 vezes nesse YouTube aqui que eu odeio matéria teórica. Porém, o professor usa aquele esqueminha que eu adoro, que são 3 provas e acabou. Ele já libera a gente, tipo, no mês de novembro já tinha acabado as aulas dele. Porque eu gosto desse estilo, sabe? Eu prefiro fazer prova do que ficar fazendo um monte de atividade. Só que na minha faculdade o que mais tem são atividades, coisas técnicas mesmo, até pra gente pegar já o ritmo. Só que eu realmente prefiro fazer as provinhas e nessa matéria eu consegui passar, porque... Para quem não sabe, período passado eu fiquei agarrada em História do Jornalismo e eu vou ter que fazer Fundamentos do Jornalismo de novo, porque os queridos da minha faculdade, eles juntaram as 2 matérias em uma. Agora eu vou ter que refazer uma matéria que eu já fiz e isso vai ser um pouco puxado. Eu provavelmente vou pegar no 5º período, porque agora eles estão colocando pro pessoal que é calouro, então assim, eu não vou conseguir pegar agora nesse primeiro semestre do ano que vem. Então, só no outro ano. Oh, meu Deus, já passou muito tempo. Semiótica e comunicação eu nunca vou entender, porque eu não entendo semiótica em momento algum. Eu só fui entender um pouquinho mais no final do período, assim, mas ainda assim não é a minha área, eu não consigo definir ela direitinho. Foi separado em artigo científico, que eu fiz um artigo científico sobre análise semiótica de um editorial de moda da Dolce & Gabbana, assim, chiquérrima. Teve um seminário também, que o nosso era um seminário sobre análise semiótica dos produtos da Seda, marca Seda de shampoo, e participação também, aquele amorzinho assim. E desafios éticos do jornalismo, o professor ainda não fechou a nota, mesmo tendo fechado já lá no SIGA, já desde o início do mês, mas ele colocou só algumas notas. Eu tô um pouco preocupado porque ele ainda não adicionou meu artigo enquanto eu estou gravando esse vídeo, e dos meus colegas ele já adicionou, mas basicamente ele propunha desafios no meio da aula, assim, tipo, você faria uma cirurgia no seu amigo se ele fosse um imigrante e precisasse desse dinheiro pra ficar no país e tal, né? Sabe, uns desafios muito loucos, assim, que a gente tinha que responder de supetão na hora, se a gente faria ou não faria, e ele ficava indagando a gente. Essa aula era maravilhosa pra esse tipo de coisa. E a gente teve participação, um artigo também, falando sobre análise de textos de Kant, Spinoza e Aristóteles. E a gente teve um seminário que, na verdade, não foi tão um seminário, era mais um estudo que a gente teve lá na frente, mas eu gostei bastante dessa matéria também, porém o professor até agora não postou as notas inteiras. Eu tô um pouco em desespero. Período que vem eu vou ter pesquisa em comunicação, opinião e análise em jornalismo, estética e comunicação, comunicação comunitária, laboratório de jornalismo impresso, que é conhecido como Mergulhão, e mídia digital 1. E eu estou
interessadíssima nesse mídia digital, espero que não quebre minhas expectativas. E nesse período também eu tive bolsa, para quem não sabe, eu trabalho de bolsista na Pró-Reitoria de Cultura da minha faculdade e está sendo uma experiência maravilhosa porque a gente faz coisas de uma assessoria de imprensa no geral, assim, sabe? Eu faço, no caso, eu como bolsista, faço clipping, faço releases de apresentações de teatro, exposições, e tá sendo tudo o que eu esperei. Eu gosto bastante, o pessoal de lá também é muito amorzinho, eu me encontrei lá. E eu gosto bastante dessa área de cultura, então tá sendo uma experiência muito enriquecedora. Recentemente, a gente foi no Jardim Botânico cobrir um evento dos índios Machacali, foi maravilhoso, foi uma experiência única e eu tô gostando bastante. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!